A paz do Senhor, queridos amigos, irmãos que acompanham esse canal da web, da Escola Bíblica Dominical, Pastor Divaldo Bueno. É mais uma alegria, uma satisfação podermos estar aqui para nós gravarmos mais uma videoaula, para que juntos nós possamos estudarmos e aprendermos das lições bíblicas da Escola Dominical, dos adultos, e a lição de número 3 desse quarto trimestre, sobre o tema O Governo Divino em Mãos Humanas. E o título desta lição é A Chamada Profética de Samuel. De antemão, queridos irmãos, essa é mais uma lição em que juntos podemos notar que o Senhor Deus deseja sempre o melhor para o seu povo e positivamente as narrativas dos livros de Samuel, elas enaltecem o desejo de Deus em dispensar seu governo divino em mãos humanas através de lideranças por ele constituídas, com a finalidade de que seu povo manifeste um firme compromisso com o Senhor. Isto vem em resposta às contradições, argumentos de homens grandes e pequenos que estão sobre a terra. E nós podemos afirmar de forma decisiva que é Deus quem manifesta de forma soberana o controle sobre a história da humanidade. E Deus deseja que seu povo reconheça suas boas intenções. E está bem claro que o seu propósito, o seu governo divino, o seu melhor apareça, tudo isso na contramão do melhor que o homem possa fazer, que o homem possa oferecer. Para isso, nós estamos convictos de que a palavra de Deus é indispensável para o nosso ensino, para a nossa edificação, para a nossa consolação. Como foi estudado na lição anterior, as narrativas iniciais do primeiro livro de Samuel, elas vão contextualizar o nascimento de um líder profético. E no estudo dessa lição, nós notaremos que como que foi que se deu a chamada de Samuel, a sua chamada profética. Ou seja, Deus separou Samuel e deu através dele para seu povo, Israel, o ministério profético, o profetismo, foi tão necessário para convergir uma liderança forte, a instituição de um governo, de um monarca, um rei, que também seria escolhido por Deus e foi escolhido por Deus, e ao mesmo tempo mudar o quadro desolador espiritual que assolava o povo de Israel, que se arrastava por cerca de 440 anos. Podemos observar então que ao longo das Escrituras, que Deus chamou homens e mulheres para que fossem portadores diretos de sua mensagem para o seu povo. E vamos ver também os desdobramentos desse ministério para a sua igreja ao longo da história. Então, a proposta do comentarista nesta lição de número 3 é que todo estudante, ao término desta lição, seja bem esclarecido no tocante a 3 importantes aspectos. Primeiro aspecto, sobre o que é e o que não é uma profecia. Qual é o objetivo da profecia? Segundo aspecto, quais são as características de um profeta no Antigo Testamento e também no Novo Testamento? E vamos também nessa lição analisarmos o que diferencia o dom de profecia e o ministério profético no Novo Testamento. Tudo isso de forma básica e fundamentada nas narrativas dos livros de Samuel. Esta lição está também discorrida em 3 divisões. Primeira divisão dessa lição, que é um objetivo, que é da chamada profética de Samuel, vamos observar que como foi estabelecido e definido o profetismo em Israel e qual é a sua real necessidade. Segundo tópico e a segunda divisão da lição, como que se deu o desenvolvimento da chamada do ministério profético de Samuel. E em terceiro lugar, o ministério profético na atualidade deve ser analisado. Onde estão os profetas e as profecias atuais? Estão seguindo as características em conformidade com a Bíblia Sagrada? Então, sobre essas orientações, nós poderemos acrescentar, ajustar, reavivar os nossos conhecimentos no que diz respeito ao ministério profético estabelecido por Deus, cuja verdade prática desta lição a verdadeira chamada divina capacita o crente fiel
a ser um porta-voz autêntico da palavra de Deus. Temos um textuário desta lição, que está referenciado no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 10, que nos diz assim: Então veio o Senhor, e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Temos a leitura bíblica em classe, que também está fazendo referência no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículos 1 a 10, que vai discorrer essas narrativas sobre a chamada profética de Samuel. Vamos então, com respeito ao ministério profético no Antigo Testamento, vamos ver a sua definição. A verdade é que esse ministério, à luz das Escrituras, ele não se caracteriza ou não se caracterizava por adivinhação, nem mera predição do futuro, como fazia e fazem muitas religiões e culturas pelo mundo afora, incluindo também alguns ramos do cristianismo que fundamentam a profecia como objetivo para que, através dos seus gurus, seus adivinhos, seus falsos profetas, sejam satisfeitas os desejos, sentimentos e vontades pessoais e coletivas do povo. Em contrapartida, vamos observar que o principal objetivo da profecia era o de levar a todos a ter um firme compromisso com Deus e também, essencialmente, a anunciar a totalidade da mensagem divina. Isso foi um ministério dado por Deus. Essa é a definição de um profeta em Israel. Vamos ver então a definição do profeta em Israel. Profeta, de modo geral, ela é a palavra hebraica que é chamada-se Nabi. Ele tem diversos significados, essa palavra. Dentre elas, Nabi significa chamados por Deus, orador. E o significado mais comum, que é recebido pela maioria dos estudiosos, que tornou-se comum, é o significado de porta-voz divino, cujo o aspecto profeta seria um mensageiro de Deus, comissionado em levar o povo a obedecer à vontade de Deus. São verdadeiros profetas que falam sobrenaturalmente às pessoas e aquilo que ele fala se cumpre. Essa é uma referência, na verdade, que vai caracterizar o profeta autêntico. Então podemos observar isto nas narrativas de 1 Samuel, capítulo 2, versículos 27 a 36, onde foi mencionado pela primeira vez que um profeta caracterizado como homem de Deus, como um homem de Deus, que ele foi enviado até o sacerdote Eli, e que também Eli era um juiz em Israel, foi um dos últimos juízes, depois dele veio Samuel, e disse as palavras para Eli: assim diz o Senhor. E o profeta disse 7 predições sobre Eli e sua casa, porque eles honravam mais, ou Eli honrava mais os seus filhos do que honrava a Deus. E Eli permitia que os seus filhos desonravam a Deus e ao mesmo tempo transgrediam a lei do Senhor, e com essas transgressões fazia com que o povo de Deus desprezasse a adoração ao Senhor que era devida, e ao mesmo tempo esses homens, a nação, perdia o respeito pelo sacerdote que foi instituído por Deus. Mensagem essa, profética, que também foi transmitida posteriormente por Samuel a Eli, conforme você pode observar depois no capítulo 3 de 1 Samuel, capítulo 3, versículos 1 ao versículo 21. Ora, certo estamos que as profecias foram cumpridas, conforme está também em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 1 e 22. Todas as predições que foram ditas pelo Senhor através da boca do profeta e depois por Samuel, elas foram cumpridas. Você vai observar isso no capítulo 4, versículos 1 a 22. Porque os profetas comunicavam o que o Senhor lhes dizia e a fala que o Senhor lhes falou. Então, comunicava aquilo que o Senhor dizia e falava aquilo que o Senhor falou para eles dizer. Esse é o fundamento do movimento profético no Antigo Testamento. Podemos observar isso em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18,
E também 2 Crônicas capítulo 20 e versículo 20. Em quarto lugar, podemos ver então a chamada profética de Samuel. Ela se desencadeou com o início da prática dos profetas ungirem reis. Os reis, a partir desse momento, do estabelecimento do ministério profético em Israel e também da intenção magnífica de Deus em ter o seu governo humano nas mãos de homens e líderes, foi estabelecido então os reis. Nós podemos observar que foi Samuel quem ungiu a Saul como rei, conforme está escrito na narrativa de 1 Samuel, capítulo 10, versículos 24 a 25. E diz assim: conforme as palavras de Deus, Samuel ungiu a Saul como rei de Israel, o que foi seguido pelos demais profetas, como Natã e Gade, que ungiram Davi e outros reis que foram sucessivamente aparecendo. E nós podemos observar também que, ao demais, Samuel passou a formalizar, a registrar num livro as mensagens que ele recebia de Deus e transmitia para o povo, ou para a pessoa. E observamos que depois, esta forma de formalizar, escrever as profecias, ela foi desenvolvida de uma forma mais prática e mais contundente a partir do profeta Elias. Vamos ver então como foi o desenvolvimento do ministério de Samuel. Vamos passar uma rápida síntese para você, estudante, conferir depois com as suas lições e com os seus estudos. Vamos observar que as narrativas de 1 Samuel, ela nos remete a observarmos e destacar que o ministério profético de Samuel, ele foi desenvolvido de uma forma muito particular, dentro de um espaço e num tempo, a partir de que ele, desde a sua tenridade, a sua mãe Ana, ela teve um cuidado muito especial para que Samuel, desde a sua pequenice, ele estivesse envolvido com a obra de Deus. Você vai perceber que no capítulo 3, vai dizer-nos assim: servia ao Senhor perante o sacerdote Eli, junto ao tabernáculo, a Deus, de acordo com a posição em que estava Samuel e aquilo que ele tinha capacidade para desenvolver. Observamos então que Samuel era um exemplo extraordinário de criança. Ele era uma criança extraordinária, desde a sua tenridade ele estava servindo a Deus. E Deus o havia honrado acima de todas as crianças do seu povo. E é a atitude essa que contrastava com os filhos de Eli. Pelo contrário, os filhos de Eli, enquanto se rebelava contra o Senhor, Samuel ministrava ao Senhor. E Samuel, observemos que ele teve um privilégio de ministrar debaixo dos olhos de Eli e sob a direção do velho sacerdote. E isso servia como preparativo para que as honras de Deus que estavam planejadas para Samuel. Porque Samuel foi fiel no pouco, logo lhe seria confiado muito mais. Então, a predisposição de Samuel em servir ao Senhor desde a sua infância, isso ajudou ao desenvolvimento da sua chamada profética. E não tardou muito, quando Samuel, com cerca de 12 anos de idade, de forma sobrenatural, Deus o chamou pelo nome para ele aprender, com o velho experiente sacerdote, a formação profética que ele ministraria durante 86 anos da sua vida. Foram 86 anos seguidos que ele desenvolveu e ministrou o ministério profético sobre Israel. Ora, certo é que, mesmo sendo uma criança, na mesma proporção humilde e disposição de servir a Deus nas suas tarefas diárias no templo, a proporção era a mesma em aprender a ouvir a voz de Deus e também estar sob os cuidados e direção dos mais experientes, conforme está registrado em 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 e 10. Como é bonito, como é lindo. Crianças que são levadas para o Senhor, através dos seus pais, para servir a Deus desde a sua tenridade, terem uma disposição de servir a Deus e, ao mesmo tempo, também ter disposição de ouvir Deus falar com ele. Isso é um aprendizado fantástico, maravilhoso, para que nós possamos também pegar os nossos filhos
as nossas crianças e fazer a mesma coisa. Nós podemos notar que a disciplina da tenra idade de Samuel, ela foi um divisor de águas para Israel. Israel atravessava um momento de grande crise espiritual naqueles tempos. Deus estava provendo então para a nação um profeta que falasse, porque naquele momento era raro Deus falar através de revelações e de profetas, onde as pessoas poderiam chegar e consultar um profeta para ouvir Deus falar com ele. Nós podemos observar esse texto, esse fundamento de disciplina, que está registrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículos 19 e 20, que diz assim: E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo o Israel, desde Dan até Berseba, ou seja, de norte a sul de Israel, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Samuel é um exemplo para a nossa geração, de termos filhos educados, pela família, e também estar na presença de Deus, capacitados por Ele e ser influenciador da sua geração ou da nossa geração. Observemos então que no tocante ao ministério profético na atualidade, existe uma necessidade de análise sobre o crivo bíblico. Então vimos que as profecias e o ministério profético de Samuel, eles estão também fundamentados numa palavra revelada que foi escrita por Moisés, no capítulo 18 de Deuteronômio, versículo 18. Nós podemos dar uma conferida e uma lida para nós percebermos que o fundamento do profeta diz assim: a promessa de um grande profeta está se referindo a Jesus, ao Senhor, mas o versículo 20 diz assim: porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração: como conheceremos a palavra que o Senhor nos falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder, assim esta palavra que o Senhor não falou, com soberbo a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Percebemos então que Deus instituiu, chamou, capacitou Samuel, e conforme nós lemos em 1 Samuel capítulo 39, versículo 20, todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta ao Senhor. O que foi predito para Eli, primeiramente, se cumpriu. E houve temor de Deus, porque Deus havia levantado um profeta que falou e se cumpriu as palavras de Deus. Então, no tocante ao ministério profético na atualidade, existe também uma necessidade de análise sobre o crivo bíblico. Com o fundamento bíblico, o ministério profético do Novo Testamento está dividido em dois grupos, conforme a lição está nos propondo no tópico 3. As duas divisões é o dom de profecia e, segundo, o ministério de profeta. O que é o dom de profecia? O dom de profecia é uma dádiva de Deus à sua igreja. E ele se manifesta de forma sobrenatural. Esse dom de profecia está disponível a todos os crentes sob a manifestação do Espírito Santo, que é dada a cada um para o que for útil. O dom de profecia ele tem uma finalidade, um objetivo, é edificar de forma coletiva e individual o povo de Deus. Você pode observar o que Paulo registrou na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 11. Essa verdade, essa veracidade, essa ordem, essa organização e esse objetivo do dom espiritual de profecia, ele tem fundamento para edificar a igreja, para exortar a igreja e consolar o povo de Deus.
Você pode também observar isso, conforme Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Mas os que são usados regularmente pelo Espírito Santo no exercício desse dom, também são chamados de profetas. Não podemos eximi-los desse dom tão precioso que Deus instituiu para a sua igreja, que é o dom de profecia. Então, as pessoas que são usadas regularmente para falar em profecia, as profecias para consolar, edificar e exortar o seu povo são os profetas. Isso é um milagre da expressão divina. Isso não é concebido pelo pensamento ou raciocínio humano, é coisa sobrenatural. Então, agora vamos ver a segunda divisão da profecia no Novo Testamento. É o ministério de profeta no Novo Testamento. Esse ministério vai se referir a determinados indivíduos, também sob orientação, ou melhor, sob autoridade sobrenatural. Eles são levantados pelo Espírito Santo para um exercício de um ministério de profecia, a fim de entregar mensagens específicas para a igreja, de forma reconhecidamente divina. Então, o mistério profético de dom de profecia, ela é uma necessidade inquestionável para os nossos dias. Nós podemos observar em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5. Deus ainda continua a falar à sua igreja por meio desse ministério. A exemplo de Ágabo. Em Atos dos Apóstolos, Ágabo foi usado por Deus para transmitir uma mensagem para a igreja de Jerusalém, que estava pobre e necessitada. Ágabo também foi usado para falar com Paulo sobre a sua prisão em Jerusalém, que ele seria levado para Roma. São homens que têm um ministério profético e falam de forma específica. Não é através do dom de profecia. São ministérios proféticos. Ágabo era um profeta. Ele saiu de Antioquia, ou melhor, de Jerusalém e foi para Antioquia. Mas Deus usou de forma específica. Tá bem? Nós temos que perceber que, contudo, em ambos os meios proféticos, a Bíblia vai advertir que sobre a necessidade de julgar se os profetas estão sendo usados pelo Espírito Santo. Por isso, devem ser submetidos às profecias à prova. Conforme o apóstolo João advertiu na sua primeira carta escrita, na sua primeira epístola escrita, no capítulo 4, versículo 1, nós podemos fazer uma leitura para ter essa referência dessa veracidade de ter que ser julgada as profecias. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Essa submissão, conforme João diz, ela é necessária, porque alguns profetas que são usados de forma regular, de repente eles passam ou seja, eles vão gerar confusão porque eles falam de maneira muito exaustiva, ou seja, eles têm tanta confiança e às vezes pensam que é o Espírito Santo que está falando, na verdade não é o Espírito Santo, são eles. Por conta disso, Paulo nos adverte quanto ao dom de profecia, para que nós observemos as profecias que geram confusão, principalmente no tocante que diz respeito à confusão doutrinárias. Muitos profetas têm se levantado para promover confusão doutrinária, inserir novas doutrinas que não estão capituladas na Bíblia. Doutrinas bíblicas são aquelas que estão registradas formalmente. Criam como se um anjo ou Deus pediu para que ele falasse nova coisa. Não, já está tudo fundamentado. Não podemos acrescentar nem diminuir nada que está escrito, que foi canonizado. Então, esta é uma observação que devemos ter relacionado aos profetas do Novo Testamento. Paulo escreve aos 1 Coríntios capítulo 14, versículo 32 a 33, ele nos traz uma orientação, pois entre essas pessoas que têm essas experiências inspiradas ou inspiradoras com o dom de profecia, é muito fácil alguém alegar que o Espírito Santo está movendo sobre si. Leva muitas vezes ao abuso desse dom, causando muita confusão na igreja. Que ninguém que seja
que age desordenadamente e causa muita confusão, ele possa dizer, estou sendo movido pelo Espírito Santo. Na verdade, isso não pode acontecer, porque Deus não é um autor de confusão. Devemos então observar que ambos, o ministério profético e o dom de profecia, ele vai continuar sob o mesmo fundamento da revelação escrita por Deus, conformidade com Deuteronômio capítulo 18, versículo 22. Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou tal profeta, não tenhas temor dele. Para nossa conclusão, onde estão os crentes usados por Deus para falar extraordinariamente ao seu povo? Então, nesses últimos dias, há uma necessidade de obreiros fiéis, líderes fiéis, homens e mulheres fiéis, que busquem esses dons do Espírito Santo. Entretanto, como está nos sendo para o nosso aprendizado, estejamos vigilantes. Como já dissemos, todo enunciado profético tem de passar necessariamente pelo crivo da Bíblia Sagrada. Nós temos a plena convicção daquilo que foi registrado nos primeiros livros de Samuel, da instituição do ministério profético em Israel, que chegou até os nossos dias. Deus esteve presente. É dom de Deus. É a vontade de Deus para falar com o seu povo, para orientação pelo seu povo. Glórias ao nome do Senhor, que não deixe de falar com o seu povo. Porém, nós temos essa convicção que a sua palavra, ela é santa, pura e verdadeira, e usa os seus santos profetas para falar com a sua igreja. Que sejamos todos nós prontos para servirmos ao Senhor, mas também prontos para ouvir a sua palavra. As palavras também que são transmitidas pelos profetas, mas não podemos deixar de fazermos uma análise para ver se realmente esta profecia ela é autêntica, para que não gere confusão no meio do povo de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.